Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Miorim e esse é o Escola Austríaca em Filosofia. Meus queridos, é o seguinte, nós vamos entender hoje por que imposto é roubo. Essa frase que é tão repetida desperta sensações múltiplas em tantas pessoas. Como libertário, muito já usei essa frase e muito continuarei usando. E eu vou não só defender essa frase, mas defender o conceito por trás dele. Eu considero que poucas coisas são mais claras, mais diretas, do que dizer imposto é roubo. Não é uma questão de slogan. É uma questão mais ou menos de como eu vejo o mundo. Quando eu digo que imposto é roubo, eu quero dizer exatamente roubo, sabe? Uma vez eu já fui roubado. Botaram uma arma na minha direção e quiseram levar meu celular. E eu me senti muito mal. O que eles fizeram ali? Muito fácil. Muito simples de explicar. A minha propriedade, que era meu, deveria ser entregue na mão do bandido ou ele usaria força contra mim. Veja que o bandido não precisou dar um tiro em mim. Eu entreguei o meu celular pela mera ameaça. Só isso já foi o suficiente. Ele subtraiu para si coisa alheia. Subtraiu para si coisa minha. E vamos pensar, imposto é roubo. Então, o que se está dizendo é que o Estado usa a força para subtrair algo que é meu. Então, essa é a tal definição. Defender que imposto é roubo quer dizer que o Estado, aqueles que colhem os impostos, são responsáveis por ameaçar de usarem a força contra legítimos proprietários. Quer dizer que eu provo a tese de que imposto é roubo se, nós tivermos propriedade legítima por parte dos pagantes de imposto e nós tivermos, do outro lado, a ameaça do uso da força. Olha como é fácil. E veja que roubo é um conceito universal. Qualquer sistema jurídico vai ter o roubo ali. Entende? Por quê? Porque qualquer sistema jurídico define como a propriedade funciona no interior, no elemento fundamental de como aquele sistema jurídico funciona, nas relações que as pessoas têm umas com as outras. Então, todo sistema jurídico está aberto a isso. Está aberto a poder ter roubo. O que o libertário faz é... Não estou dizendo que no seu sistema jurídico, na sua forma de ver as leis, na sua forma de estabelecer o padrão social, você está me roubando. Eu estou dizendo que existe um padrão que deveria ser o padrão estabelecido para a sociedade, em que a sua ação é um roubo. Ou seja, eu estou dizendo para o líder da gangue que não importa o que ele diz sobre quem deveria ser o legítimo proprietário dos recursos que existem à disposição. Eu não acredito que esse regime de propriedade é o melhor. Eu acredito que há um regime superior a esse. Seja porque o regime é mais virtuoso, seja porque as regras são melhores estabelecidas, seja porque as consequências são melhores se for o meu regime de propriedade. Então, o libertário maduro, aquele que de fato declama sabidamente o porquê imposto é roubo, ele sabe que o Estado ocupa-se na tarefa de liberar, de autorizar as ações do próprio Estado. O Estado advoga em causa própria. No sistema legal do Estado, os agentes públicos agem de forma compatível com as suas funções. O que ele está dizendo é: não é porque esse sistema existe que ele é legítimo. Entende? E por quê? Existem muitas alternativas. Existem muitas alternativas. Muitas possibilidades do porquê não é legítimo. Eu, Daniel, estou junto com aqueles que dizem, como é o caso de um autor chamado Michael Hilmer. O Estado
é feito de indivíduos. Se um indivíduo, na característica de pessoa, não pode fazer alguma coisa, a comunidade jamais razoável aceitaria uma determinada prática, se feita por um indivíduo em particular. Então essa mesma prática, feita pelo indivíduo imbuído de um cargo público, não é moral, não é legítima. Então não há e não pode haver uma permissão especial para o Estado. Não é porque algo está na lei que aquilo é moral de ser feito. Exemplos históricos, Miorim, a escravidão. Exemplos históricos, Miorim. Até o século XIX, as mulheres eram vendidas na Inglaterra. Você estaria disposto a aceitar esses regimes jurídicos? Não. Você avaliaria esses regimes jurídicos e diria, são regimes indevidos. São regimes em que, por mais que eles cumpram os requisitos formais para a existência, eles não cumprem os requisitos materiais da moralidade. Eles não são genuinamente ordeiros. Eles não produzem ordem. Ou eles não produzem boas consequências. Ou eles não têm boas virtudes. Entende? Seja lá como for. Você olha pra ele e diz, tô fora. Desse seu sistema aí eu tô fora. E é interessante, porque a permissão e a autorização que se dá a esse indivíduo é tão grande que a gente não repara o status dessa gangue. A gangue do Estado. Pra mim é uma gangue. O Estado é uma gangue. Ela tem permissão pra fazer coisas que bandidos normais não teriam. Lembra do bandido que pegou meu celular? Você imagina se ele voltasse no dia anterior e ele dissesse, eu vou roubar novamente. No mês seguinte que fosse. Você imagina se ele dissesse, não, eu tô pegando aqui seu recurso aqui, seu celularzinho, mas eu vou te fornecer proteção contra os outros bandidos. Eu diria, meu amigo, não seja por isso, né? Não seja por isso. Eu tô fora. Eu vou fugir daqui. Eu não vou voltar mais aqui. Eu não quero só proteção. Ah, mas você como sentiu quando deu o celular? Não. Não. E ele vira pra mim e diz, se amanhã você resistir, eu vou te chamar de bandido. Eu vou botar você numa cadeia. Não. O bandido comum, ele não tem coragem de fazer isso. O Estado é o bandido estacionário. É o bandido que decide que vai roubar constantemente de você. Ao invés de roubar uma única vez e ir embora. E é interessante que ele faça isso, porque não só o bandido estacionário existe, e o Estado é esse bandido, como o Estado foi esse bandido em toda a história. Pra você ter noção, existe um livro muito famoso, que é o livro State. E ele tem várias etapas, de como o Estado vem a ser formado. Eu vou descrever para vocês. São 6 as etapas que Oppenheimer descreve. A primeira é a pilhagem. Ela é a etapa da violência contínua. No primeiro momento, um povo é mais forte do que o outro e subjuga esse povo. Ao invés de ir embora como ladrão, ele fica ali. E na medida em que aquele povo vai reunindo recursos, a maior parte dos recursos são tirados do povo. Isso vai sufocando o povo e diminuindo a quantidade de pessoas que estão dispostas a lutar contra. Cada vez mais as pessoas vão sendo anexadas ao regime político que obedece diretamente aos governantes desse povo. Então, acontece um período de trégua. Nessa trégua, apenas o que é excedente é pego. Então, a população ganha um espaço para viver, pode começar, por exemplo, a organizar certos recursos, reconstruir as casas, e só uma parte do excedente é retirada deles. Logo, cada vez mais pessoas não vê motivos para guerrear. Porque muitas vezes, guerrear significa voltar àquele momento em que todos
todos os recursos eram tomados. Esse excedente, ele vai diminuindo e ele vai chegando naquela partezinha em que a comunidade ainda pode crescer. Porque quanto mais a comunidade crescer, mais recursos vão vir. Com o passar do tempo, quando essa comunidade volta a crescer, agora já obediente, aquele outro povo ocupa aquele território e traz com eles os seus símbolos. E logo aqueles que pagam impostos são vistos como cidadãos honorários daquele local. Em breve, todos acharão um absurdo não pagar imposto. Na quinta etapa, logo depois da ocupação, a gente tem um monopólio. No monopólio, ao invés de fornecer serviços do povo para o povo, a tribo inimiga obriga a tribo dominada a usar os recursos e a obedecer às regras e à determinação social da tribo anterior, para aglutinar uma coisa na outra. E por último, o Estado. Onde não há mais diferença entre aqueles que foram dominados e aqueles que dominam. Por que eu tô falando isso, gente? Lembra muito, nesse sentido, um outro autor, que é um autor chamado Robert Nozick, que trabalha também com as etapas sobre as quais uma pessoa é autorizada a passar a votar. Ele começa como um escravo, então ele passa a votar. É porque a gente esquece que, do ponto de vista histórico, em várias das comunidades, na verdade, boa parte dos processos de formação de estados foram processos de formação em que as pessoas iam resistindo a esse processo e cada vez mais elas iam sendo marginalizadas. Cada vez mais as pessoas que tivessem orgulho de ter sido da tribo anterior, cada vez mais as pessoas que tivessem orgulho de ter vivido sobre outro jugo, de ter o seu próprio jugo sobre a sua vida, elas eram eliminadas. Então a violência contínua nunca para, mas ela é cada vez mais seletiva. Por exemplo, o Monark. Por exemplo, o Alan dos Santos. Por exemplo, o Bolsonaro. Entende? Ela vai sendo usada cada vez mais seletivamente. Mas a violência nunca some. No início, na pilhagem, violência evidente. Depois, na trégua, a violência é usada sempre que o excedente não é o suficiente. No tributo, todos aqueles que não pagam o tributo são obrigados a serem violentados. A ocupação, todos os símbolos daquela nação são tomados. No monopólio, todos os serviços que aquela nação fornecia de si para si, aquela tribo, aquele vilarejo, são ocupados e tomados. E por fim, o Estado. Em algum momento você faz parte daquela nova unidade. Você agora é alemão. Você agora é italiano. Você agora é inglês. Mas isso foi às custas de muita violência. Isso foi às custas dessas pessoas cedendo mediante a força. Em qual momento isso passou a ser legítimo? Em qual das etapas você diz, mano, aqui as pessoas escolheram o Estado? Não escolheram. E todos os estados são feitos à base de sangue. É o sangue que está no sustentáculo, no fundamento do Estado. E mais do que isso, mesmo as pessoas que estão obedecendo, elas precisam que essa violência continue sem parar. Elas precisam que pelo menos a ameaça continue ali. Quanto imposto você pagaria se você pudesse não pagar? Eu vou responder a minha quantia. 0. Eu pagaria 0 imposto para esse estado se eu pudesse pagar. O pão que eu compro para minha casa, eu compro voluntariamente. Eu decido, ainda que eu possa não gastar ali, eu gasto ali. No imposto, eu não posso fazer isso. Eu sou proibido de fazer isso. E por que eu sou proibido? Porque a ameaça da força desempenha um papel psicológico. Eu justifico porque eu estou pagando depois que eu já estou sendo ameaçado. Entende? É muito similar a uma pessoa que está sofrendo porque é captiva de um sequestrador.
começa a gostar dele para justificar psicologicamente a sua captura. Para melhorar as coisas do ponto de vista da aceitação da realidade. Eu sou um dos capturados que se recusou a aceitar. Mas, Miorim, não foi você que tá aceitando ou não tá aceitando. Teve um tal de um contrato social antes. Contrato social? Com quem? Quem foi que assinou esse contrato? Aonde eu posso ver? Ah, não, Miorim, é um contrato tácito. É tácito? Então eu tô metendo um contrato tácito. Me dá todo o seu dinheiro aí pra mim. Ah, não funciona assim. Ué, por que não funciona? Porque eu não posso clamar contratos tácitos? É. Para os particulares nunca funciona assim, né? Para os particulares, as pessoas lembram que você não pode, você não está autorizado a simplesmente criar um contrato tácito que obriga a você. Você só pode se obrigar por aquilo que você fizer. A gente fala de contrato social, mas o contrato social é uma ficção. Uma ficção. E não importa quantos recursos, quantos benefícios você coloque para as pessoas terem acesso. Não importa que você dê a elas, sei lá, eu vou te levar R$2.000, mas eu vou te dar um PlayStation a cada ano. Não é assim. Não é porque eu vou levar o PlayStation a cada ano que eu concordei que fosse assim. Por quê? Porque se fosse assim, era só dizer, não, para de me ameaçar e eu vou fazer única e exclusivamente pelo benefício. Mas não vai. Você não consentiu com isso. E se você pudesse, se você parasse um instante de ser ameaçado, você imediatamente ia parar de fazer. Por quê? Porque o benefício de você gastar o seu próprio dinheiro no mercado é muito superior ao benefício de você gastar isso com o Estado. O Estado é a única instituição que ela remove os recursos da sociedade de forma coercitiva. Não tem incentivos para melhorar. E não só não tem incentivos para melhorar. Boa parte das coisas que o Estado faz são inadmitíveis em uma empresa. Uma empresa que me fornecesse serviços não poderia me alistar. Uma empresa que me oferecesse serviços não poderia diminuir o valor da minha moeda. Uma empresa que fornecesse recursos não poderia me impedir de falar. Então, ainda que fosse o caso que o Estado é uma empresa coercitiva para o fornecimento de alguns serviços, que empresa é essa? Que além de me pedir uma contrapartida, ainda determina como vai ser a minha atuação em sociedade. Ainda limita quem eu posso ser como indivíduo. Ainda recruta a minha ação para guerrear e matar outro. Ainda me rouba de forma indireta através da expansão da base monetária. Quem é que poderia aceitar algo assim? Eu digo quem poderia aceitar isso. O motivo pelo qual o Estado cresce tanto. O motivo pelo qual o Estado ainda mantém-se forte como sempre. E será ainda mais. O Estado tende a crescer muito mais. Tende a tirar muito mais de cada indivíduo. Porque o faz em cada etapa da vida. É porque existe uma casta de pessoas, uma casta de indivíduos, que eles não pagam impostos. Eles vivem de impostos. Eu e você somos pagadores de impostos. Nós vemos os nossos recursos serem roubados. As pessoas que estão na base do poder do Estado são aquelas que recebem muito mais do que pagaram de imposto. Alexandre de Moraes recebeu muito mais na vida do valor dos impostos do que jamais gastou. E não são apenas os funcionários públicos. Muitos indivíduos estão na iniciativa privada e recebem muito mais do Estado do que pagam. Porque utilizam-se de uma barreira de entrada.
Porque utilizam-se de uma reserva de mercado, porque utilizam-se de benefícios monetários de todos os tipos. No final do dia, eles recebem muito mais. E aí, mano, eu vou falar, não, mano, meu, o benefício fiscal, o benefício monetário, o investimento do Estado, cara, isso tudo é porque o Estado, ele tem que ser um empreendedor. É ele que coordena a economia. Mas deixa eu entender, então. Então as pessoas são irracionais. Deixa eu ver se eu entendi. As pessoas são irracionais. O dinheiro na economia vai fazer um mal danado se ele continuar lá. O Estado, os empreendedores do Estado são os melhores e eles não querem se comprometer em entrarem na iniciativa privada e receber 1000 vezes mais. Mas eles são muito altruístas, né? Muito altruístas. Meu Deus, que incrível, não. Quem entra no Estado não são as pessoas mais capazes. Muitas vezes são as pessoas menos capazes. E quando o Estado entra na economia, é com um propósito. É um propósito muito específico. É o transformar o caminho normal que a economia ia seguir em um caminho político. Já dizia Olavo de Carvalho, o socialismo é a substituição dos meios econômicos pelos meios políticos. O socialista é aquele que quer transformar o que é uma decisão econômica em uma decisão política. É aquele que quer dizer, não, cara, não vai ser o livre correr da economia que vai determinar o serviço. Não vai ser. O que vai determinar como a economia vai funcionar? Vai ser um burocrata com seus incentivos, seus grupos de poder, seus grupos de apoio, as pessoas que ele precisa pagar. É ele que vai fazer. Então, se a gente entende isso, opa! Então, talvez eles não sejam os melhores condutores possíveis da economia. Talvez ia ser melhor que o dinheiro já estivesse onde ele estaria. Talvez a decisão política não substitua a decisão econômica. Talvez uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Mas aí algumas pessoas dizem, pô, meu, eu entendi tudo o que você disse, mano. Mas e o pobre? Quem vai financiar as coisas do pobre? O burocrata, eu sei que ele toma decisões ruins, eu sei que ele faz e tal. Mas e o pobre? Como é que fica o pobre nessa sua sociedade ANCAP? Aí eu pergunto pra você, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então você tá me dizendo que você entendeu que a sociedade tá tomando coercitivamente esse recurso. Você entendeu que esse recurso, ele não necessariamente será melhor administrado que na iniciativa privada. Você entendeu que esse indivíduo está assumindo para si uma mística estatal que não existe, que é apenas mais um indivíduo. Você entendeu que o funcionamento desse Estado, ele depende da violência contínua. Você entendeu que não existe empresa que faça similar e você ainda vira para mim e diz, e o pobre? Então calma aí, então você está dizendo para mim que não é que você não sabe que imposto é roubo. É que você acha que imposto é roubo, só que todo mundo tem que ser roubado um pouquinho, porque senão a gente jamais ia investir no pobre. Você está dizendo que se deixarem sozinhas as pessoas, ninguém investiria no pobre, ninguém ajudaria o pobre. Não existe ninguém que seja efetivamente na sociedade mais caridoso se não tiver que pagar imposto do que se tiver. Ou mais do que isso, que as pessoas que poderiam ser mais caridosas, em virtude disso, elas são muito menores do que as pessoas que não seriam. Mas dizer isso, afirmar isso, é muito estranho. Sabe por quê? Porque na economia, no livre agir da economia, quanto menos pessoas pobres, quanto mais recursos existe na sociedade, mais riqueza existe na sociedade, quanto mais os recursos são capazes de atender a necessidade das pessoas, mais produtiva é a sociedade. Quanto mais produtiva é a sociedade, mais produtivas são as pessoas que estão recebendo os recursos. Mais produtivo é o ciclo econômico, a indústria, tudo. Agora, qual que é o incentivo? No caso do Estado. Quando nós estamos mais dependentes do Estado, você lembra? Na pilhagem. Na pilhagem a gente está muito mais dependente. Então, o Estado tem uma máquina de manter a gente pobre. Porque todos os incentivos se alinham para que a gente seja cada vez mais dependente do Estado.
Já a nossa sociedade, enquanto sociedade civil, tem todos os incentivos para desprezar a pobreza, buscar a riqueza, para desprezar as pessoas que tratam mal as pessoas pobres, para desprezar quem não faz caridade. Esses elementos estão na sociedade. Os elementos das pessoas que ajudam, os elementos do voluntarismo, da filantropia, tudo está na sociedade. Não entenda mal. As pessoas são ajudadas hoje, os pobres são ajudados hoje, apesar do Estado, não por causa dele. A situação seria 1000 vezes pior. Então, imposto não só é roubo, mas não importa qual destinação você dê ao meu imposto. Você fará, ao me substituir, pior do que eu faria. E aquele que diz, talvez você sim, Miorim, mas esses aqui não, eu serei melhor, eu tomaria uma decisão melhor do que todos eles de como gastar o dinheiro deles. Aí eu digo, você tem talento pra máquina pública. Vira político logo. Entendeu? Porque é só o político que acredita que faz parte dessa classe iluminada de pessoas que agora mandam em todos os outros e decidirá melhor que eu, do que é a minha vida. Imposto é roubo. O Estado é uma gangue. Isso negar legítima defesa. Por hoje é só. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Espero que vocês recomendem para outras pessoas. Me alonguei um pouco nesse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero ter falado os principais argumentos e o porquê que você deveria sustentar uma vida mais livre. Tá bom? É isso, meu querido. Forte abraço. Até logo mais. Valeu!